ser um culto assim como se fosse de 40. O que é 40? O que significa 40? Que você lê todo dia na Bíblia, ou você talvez ouça na igreja. É 40. 40 dias de jejum, 40 dias no Monte Santo, 40 dias pela vida. O que é que significa? Vamos lá. Abriram, irmãos? Vamos lá. Diz assim, livro de Gênesis, capítulo 7, verso 17. Diz assim, esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a água, e ela se elevou sobre a terra. E esteve o dilúvio 40 dias sobre